Desde minha ida à Patagônia em janeiro, eu percebi o quanto viajar e produzir vídeos faz parte de quem eu sou. Eu só precisava de coragem para me jogar no mundo filmando tudo. E já que eu não faço terapia à toa, né? Respirei fundo e decidi viajar sozinho para a Colômbia. Esse foi o resultado. Eu já vou avisando que se você estiver esperando indicações de restaurantes, não é isso que você vai ver aqui. Na verdade, esse é um relato cheio de imagens bonitonas sobre o quanto eu morria de medo de viajar sozinho, mas encontrei forças para ir com medo mesmo. Eu lembro que numa conversa com a minha terapeuta, eu disse acreditar que a vida é um privilégio. E ela me perguntou, você acha que está vivendo esse privilégio? Essa pergunta levou um apartamento na minha cabeça. E foi ela quem me tirou de alguém aí desse lado da tela para alguém que tá aqui, filmando todos os lugares que você tá assistindo agora. Não foi fácil tomar a decisão de viajar sozinho e muito menos andar com câmeras e tripés para todo lado em um país que eu nunca havia estado e nem entendia completamente o idioma. Mas se eu não arriscasse, eu não viveria nada, não é mesmo? Eu ouvi muito quando era criança que para viajar eu precisaria ter muito dinheiro ou precisaria me planejar com muito tempo de antecedência. Essas e outras coisas foram colocando meu sonho de conhecer o mundo lá no fundo da gaveta. E só depois de adulto é que eu fui entender que existem diversas formas de viajar. Você só precisa encontrar aquela que cabe no seu bolso. No meu caso, eu não preciso me hospedar em hotéis de luxo ou comer nos melhores restaurantes. Viajar pra mim é viver novas experiências. Então eu sempre prefiro gastar meu dinheiro naquilo que vai me dar uma bela história pra contar quando eu voltar pra casa. Estar sozinho em outro país gera um mix de sentimentos na gente. Uma mistura de eu posso tudo com um medo constante de não ter com quem contar se acontecer algum perrengue. Mas a real é que apesar de estar viajando sozinho, em nenhum momento eu me senti solitário. Na verdade, foi o período em que eu mais conheci pessoas nesse ano todo. A vida me colocou nos lugares certos, nos momentos certos. Eu pude ouvir histórias e conhecer gente de todo tipo. Tive experiências inesquecíveis. Pelejei, dirigi e até voei. Mas no dia do meu aniversário de 27 anos, eu resolvi mergulhar.
experiência do mergulho me ajudou a perceber meus instintos de sobrevivência num ambiente desconhecido. Eu precisei me concentrar em acalmar meu cérebro para que eu pudesse continuar nadando com segurança. Às vezes, a água entrava no respirador e eu por alguns segundos achava que ia me afogar. Dava vontade de voltar pro raso e eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Não era pra eu estar aqui, eu não sou feito pra esse lugar. Na verdade, esse tipo de pensamento pode aparecer durante a viagem toda. O truque é confiar nos seus instintos e lembrar de respirar para poder pensar com clareza. Perto a vida marinha foi um belo presente de aniversário. Havia tanto para explorar, e eu me sentia como esse peixinho aí, sozinho desbravando a imensidão azul. Mas se San Andrés me ensinou que respirar é importante, Cartagena veio me pôr à prova. A cidade é bastante movimentada, tem gente pra todo lado. Música, vozes, arte e até alguns perigos. Era difícil escolher o que capturar. Foram apenas 3 dias em Cartagena e eu coloquei na minha cabeça que precisava aproveitar esse tempo para filmar tudo o que acontecia. Confesso que não foi a decisão mais inteligente que eu já tomei. Só as muralhas que cercam Cartagena têm aproximadamente 11 quilômetros, e haviam todas as ruas e praças dentro dessas muralhas para eu andar também. Custo Rapada
dias seguintes foram para celebrar o amor e rever os amigos. E que energia gostosa! A gente dançou, cantou e rolou muita troca de cultura. Afinal, minha amiga brasileira Nath estava se casando com o Juan, e ele é colombiano. Posso dizer que dava para sentir o amor no ar de várias formas, e num dos cenários mais lindos possíveis. Nath, Juan, eu desejo o melhor que pode haver no universo para vocês. O dia em que celebramos o amor de vocês está marcado na minha pele. E eu não poderia estar mais feliz de presenciar isso. A viagem tá chegando ao fim, mas calma lá. Ainda falta Bogotá, a capital da Colômbia. A estadia em Bogotá foi curta, mas foram 21 dias conhecendo 6 cidades da Colômbia. Posso dizer que aprendi muito em todos os lugares que passei. E se você ainda estiver em dúvida sobre viajar sozinho, ou sobre conhecer a Colômbia, ou até para fazer terapia, na verdade, eu espero que esse vídeo te inspire. Eu nunca vou esquecer o que eu vivi aqui. Foram dias especiais, de muita correria e recheados de novas experiências que me fizeram entender de vez que eu nasci para isso. Viajar sozinho também é sobre autoconhecimento. E que jornada incrível tem sido para mim. Eu me senti curioso como uma criança e rebelde como um adolescente. Senti amor, senti medo, mas mergulhei de cabeça em tudo o que podia. E tô aqui, vivo. Viajar sozinho me ensinou a confiar em mim e nas minhas escolhas. E que tá tudo bem se às vezes não forem as melhores. A gente sempre pode tentar de novo. Aprendi na prática que solitude não é solidão. Na verdade, a solitude é uma das portas para a imaginação, onde eu posso ser um peixinho sozinho no mar aberto ou um aventureiro cavalgando no pôr do sol. Para quem abraça a coragem de viajar sozinho, a vida arranja um jeitinho de trazer as maiores aventuras com as mais belas lições sobre nós mesmos. O importante é se abrir para as experiências e de vez em quando sem pensar duas vezes. Afinal, conviver com o medo de tentar algo novo é muito pior do que enfrentá-lo.